Esse é o terceiro vídeo dessa série, onde eu estou explicando e contando algumas situações de algumas constelações que eu já conduzi sobre assuntos sobre animais. Eu costumo falar, constelação com animal, então, já como eu expliquei no outro vídeo, os animais eles não participam das constelações, por isso que eu não costumo falar que é uma constelação com um animal, mas é sobre um animal de estimação, algum assunto, algum problema de saúde, de comportamento, enfim. Então, contei uma situação no vídeo anterior sobre um cão, contei sobre um gato, e nesse vídeo eu disse para vocês que ia contar sobre uma constelação que foi conduzida de um assunto sobre um papagaio. Como que isso aconteceu? Então, na verdade, como que foi? Muitas vezes, como eu costumo explicar, a constelação, ela traz o assunto inicial, O cliente traz um assunto que tem a ver com um cão ou um gato, por exemplo, ou um outro animal qualquer, mas quando a gente abre a constelação, quando a gente abre o campo, a gente percebe que, na verdade, aquele assunto não tinha a ver com aquele animal, tinha a ver principalmente com aquela pessoa ou com algo do sistema daquela pessoa. E nesse caso, a cliente, ela pediu para fazer uma constelação e ela contou a seguinte situação. Ela falou: a minha mãe, ela tinha um papagaio de muitos e muitos anos, o papagaio tinha mais de 20 anos de idade. E aí, em algum momento, ela precisou ir viajar e não podia levar o papagaio junto, e ela pediu para eu ficar com o papagaio. E eu fiquei sem problema nenhum. Só que, o que aconteceu? Houve uma situação ao longo dos dias em que o papagaio estava sob os meus cuidados e ele acabou morrendo. Ele passou mal, houve um acidente, eu corri com ele para o veterinário, tentei fazer de tudo e ele acabou morrendo. E eu estou até hoje com a sensação de culpa, que o papagaio morreu por minha culpa. Quando minha mãe voltou, ela ficou muito abalada, ficou muito triste, porque era um papagaio que ela tinha mais de 20 anos, e a nossa relação ficou um pouco abalada depois disso, Por mais que tenha sido um acidente, por mais que eu tenha levado ele no veterinário e tentado fazer de tudo, a nossa relação ficou abalada e eu até hoje me sinto culpada pelo que aconteceu com ele. Então, aqui já é um primeiro exemplo. A princípio, seria uma constelação sobre um animal. Uma constelação, nesse caso, sobre um papagaio. Porém, qual que é o pano de fundo dessa constelação? O sentimento da cliente, esse sentimento de culpa. Esse era o pano de fundo. Então, na verdade, não era exatamente sobre o papagaio, aquilo era só um exemplo de uma situação que aconteceu e que trouxe para ela esse sentimento de culpa. E aí a constelação foi conduzida, o campo mostrou algumas questões que tinham a ver com ela, com a mãe dela, com o sistema que aí não vem ao caso eu detalhar aqui. Mas o que foi importante nesse caso, diferente do que eu contei do cão do vídeo anterior, nesse caso, a representante do papagaio estava tranquila, estava plena. Quando a gente perguntava, como que você está? Tá tudo bem, eu estou em paz. Essa era a fala dela. Então, nesse caso, talvez esse papagaio, talvez foi no tempo dele. Mesmo tendo sido um acidente, enfim. Talvez foi no tempo dele. Talvez se não fosse dessa forma, iria de outra forma. Mas foi uma situação que, nesse caso, ele estava pleno, ele estava em paz. E eu já conduzi outras constelações de animais que faleceram que também estavam super tranquilos. O cliente não. A família estava sofrendo, a família estava em luto, super normal, super natural esse período de luto. Mas o pet estava absolutamente em paz, absolutamente tranquilo. E aí, nessas situações, o que a gente faz? A gente reconhece o lugar do pet, a gente reconhece a importância que ele teve para aquela família, no tempo que ele esteve junto com aquela família, nos anos que ele esteve com aquela família, todos os aprendizados que foram trazidos para ele e para os familiares, e a gente volta a nossa atenção agora para a família. Então, nesse caso,
para essa questão da culpa. Da onde vinha esse sentimento? Será que isso tinha a ver com outras questões mais para trás, relacionadas à própria tutora? Nesse caso tinha, né? Mas como eu falei, não vem ao caso dar esses detalhes. Então aqui foi uma outra situação, um outro exemplo de como uma constelação pode ser utilizada para um animal de estimação.